Nós vamos passar por um momento de meditarmos na palavra do nosso Senhor. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2. E hoje nós iremos meditar do versículo 5 ao versículo 9. Jonas, capítulo 2, dos versículos 5 a 9, nós vamos finalizar a oração do profeta Jonas. Jonas começou a orar, no versículo 2, e nós falamos já do versículo 2 a 4, e hoje nós iremos falar do 5 ao 9, e vemos aquilo que o profeta falou ao Senhor. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Senhor bendito, nós estamos diante da tua palavra, Pai. E mais uma vez, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite para ouvir e entender a tua palavra, Senhor. Que aquilo que será falado aqui possa transformar as vidas dos meus irmãos e que nós possamos sair daqui mais edificados, Senhor. Eu não sou ninguém, ó Pai, mas que o Senhor possa me usar por meio de teu Espírito para expor com fidelidade a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje, essa segunda parte da oração do profeta é um sermão um pouco complexo, então eu peço que os irmãos prestem muita atenção, que eu vou tentar explicar bem certinho aquilo que o profeta está dizendo. Não é uma exposição muito fácil de se fazer, eu peço a atenção dos irmãos. Nós vimos o começo da oração do profeta, Jonas que foi lançado ao mar. Nós vimos Jonas orando ao Senhor e Jonas se vê engolido por Deus. Jonas é um homem que acredita que Deus está o punindo por sua rebeldia, por sua desobediência, por ele estar fugindo do Senhor. Claramente nós vimos nessa primeira parte da oração do profeta, de que ele sabe que a punição que ele está tendo é uma punição justa. É como se Deus estivesse o tirando do fundo do mar, para que ele morresse aos poucos dentro daquele grande peixe. É como se Jonas soubesse que ele iria se decompor aos poucos. E ele ali ora ao Senhor, e ali ele clama ao Senhor, e nós vimos essa primeira parte da oração do profeta. Mas a oração do profeta, que continua no versículo 5, que é o que nós vamos ver hoje, ele intensifica essa oração. Jonas, ele vai deixar essa oração um pouco mais densa. E hoje nós vamos ver Jonas lidando com a escuridão interna de sua alma. Hoje nós vamos ver Jonas lidando com a escuridão interna, o seu afogamento interno, o seu homem interior. Jonas não está diante apenas da morte física e literal diante dos seus olhos. Jonas está experimentando uma morte espiritual. É por isso que eu quero que os irmãos prestem muita atenção naquilo que nós iremos falar hoje. E vimos que Jonas, ele compõe a sua oração pelos salmos, Jonas, ele não fala de si só. Jonas não inventa a sua oração. Jonas tem o saltério como a base de sua oração. Jonas é um homem engolido por um peixe que tem um livro dentro dele. E esse livro é o saltério. E quando Jonas é exprimido por Deus, engolido por Deus, Jonas começa a falar a própria Bíblia. Jonas, a sua oração é um salmos. Nós poderíamos ter o Salmo 151, o Salmo de Jonas. E nós já vimos várias inferências que ele diz sobre os salmos, e não será diferente nessa segunda parte. Então hoje, meus irmãos, um assunto um pouco tanto delicado, um assunto que poucas vezes as Escrituras não dão oportunidade de falar sobre isso, e hoje nós iremos falar sobre as dores da alma. Hoje nós iremos falar da escuridão interna que muitas vezes nós passamos.
Porque é exatamente o que Jonas agora vai intensificar a sua oração. Ele já disse que ele está passando mal, ele já disse que ele está no fundo do oceano, no fundo dos abismos, na porta do inferno, como ele vai dizer. Mas agora Jonas sente a sua alma perecendo. Quando nós falamos, meus irmãos, de saúde mental, quando nós falamos de distúrbios como depressões, ansiedades generalizadas, existem dois grandes polos no meio dos cristãos sobre esse assunto. Existem opiniões muito divergentes acerca da saúde mental dos homens, de como nós trabalhamos e como nós vivemos a partir disso. E são dois grandes extremos. O primeiro grande extremo, quando nós falamos de doenças da alma, como depressões, como eu disse, ansiedades, distúrbios mentais. O primeiro grande polo vai dizer que esse problema simplesmente é falta de fé. Então, a primeira vertente vai dizer que essa questão, esse medo, essa depressão, essas coisas internas que você sente, essa tristeza da alma que você sente, é caso de fé. Então, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa de mais aconselhamento bíblico. Basicamente, a saúde mental é uma questão de fé. É quase que uma teologia da prosperidade, não voltada a bens materiais, mas à saúde da alma, saúde mental. Porque o crente de verdade, o crente que é crente não pode sofrer. Aqueles a quem Deus chamou, o crente jamais pode passar por algum tipo de sofrimento interno. E se você está com esse problema, é porque você precisa mais de igreja. Se você sente esse mau sentimento, você precisa orar mais. O outro grande extremo está no oposto desse, aonde aqueles vão dizer que esses transtornos mentais sempre são unicamente e exclusivamente um problema a ser resolvido pela terapia. Então, esses transtornos que nós temos dentro de nós, da nossa alma, é uma questão bioquímica, é uma questão ambiental, é uma questão, talvez, dos fatores de como você vive, a criação dos seus pais, os traumas que você não soube lidar na sua infância, e a gente acaba sabendo, né, por meio desses homens, de que a única forma de resolver isso é você se aconselhar com um psicólogo, né, com alguém gabaritado no Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, seu problema será resolvido. Esses são os dois grandes extremos que nós temos. Mas, meus irmãos, a grande verdade é que a nossa mente, o nosso homem interior, ele pode passar por diversos fatores e que afetam o nosso homem interior. Os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos dentro de nós, possuem as mais variadas origens para que nós nos sintamos assim. É muito difícil em uma conversa, uma ou duas ou três conversas, com alguma pessoa que está com dor na alma, que está com aquela tristeza, com aquela angústia, com aquela depressão. É muito difícil, em poucas palavras, em poucas conversas, você conseguir diagnosticar de fato o motivo pelo qual a pessoa se sente tão triste. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você conheça alguém que passa por isso. E se talvez você é a vítima, talvez você pensou na pergunta mais difícil de se responder. Por que é que eu estou tão triste? Por que é que parece que essa tristeza não vai embora? Por que é que eu não consigo me alegrar? E para essa pergunta, que é tão difícil, meus irmãos, de responder, a resposta para ela, muitas vezes, são 3 palavras. Eu não sei. Eu não sei por que você se sente assim. Porque, de fato, existem muitas questões que podem levar os homens a terem dores na alma. Sim, pode ser problemas físicos, pode ser problemas neurais, pode ser falta de sono, pode ser falta de vitamina no corpo, pode ser diversos fatores. Talvez você tenha uma rotina ruim de sono, talvez sejam traumas, enfim. Existe uma infinidade de possibilidades para que você sinta a dor na alma, a tão palavra temida, né, que nós falamos, que é a depressão. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que dentre todos esses fatores que podem levar um homem a ter a dor na alma, um deles é a nossa espiritualidade. Um deles é o nosso espírito. E a grande verdade é que nós somos seres espirituais. Hoje, eu não quero tratar com os irmãos esse lado da psicologia, aonde os psicólogos podem nos ajudar, aonde os remédios podem nos ajudar.
Eu, meus irmãos, não sou o tipo de crente que acredita, não sou o tipo de pastor que acredita que a psicologia não tem utilidade nenhuma na vida dos homens. Eu não sou desse tipo de pessoa, porque eu creio que Deus pode usar disso. A psicologia por si só não é do capeta, ainda que alguns psicólogos sejam, né? Não é. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Eu não quero falar hoje dos benefícios que nós podemos ter quando nós passamos por terapia. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque eu sei que muitas pessoas se sentem culpadas por talvez terem que recorrer a remédios, terem que tomar antidepressivos para que elas fiquem bem. As pessoas se culpam por isso. E a gente, na verdade, pode nos beneficiarmos desses elementos científicos que Deus capacitou para que nós melhoremos. Mas esse não é o tema que eu vou tratar hoje. Hoje eu vou tratar o outro lado, que é o que Jonas está passando, meus irmãos. Hoje eu quero lidar com o outro lado. O lado que muitas vezes nós ignoramos. Porque quando nós escondemos os nossos pecados imorais, quando nós escondemos a nossa rebeldia, quando nós estamos numa vida de pecado, de desobediência, de fuga do Senhor, quando a nossa consciência pesa, quando nós temos uma vida dupla, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor espera que nós façamos, e o nosso coração abraça as mais variadas e profundas tristezas. É verdade, meus irmãos, que talvez o meu problema e o seu problema seja pecado. O nosso homem interior, ele pode ser afetado pela nossa espiritualidade. Não estou dizendo que é o seu caso, mas o que eu quero nessa manhã é que você considere a possibilidade dessa tristeza profunda, prolongada que você sente ser o seu pecado, ser a sua miséria e ser a sua doença. Os conflitos da alma que nós vivemos, essa tristeza que muitas vezes não conseguimos nem explicar, talvez não será resolvida com remédio. Só serão resolvidas e sanadas em Cristo. Que é exatamente o que o profeta está vivendo aqui. Quero contar uma experiência muito rápida para os irmãos da minha vida, porque fica mais fácil. Eu vivi por um período da minha vida, meus irmãos, muito depressivo, acho que essa é a palavra realmente. Nada me alegrava. Eu sentia um vazio, uma dor inexplicável e nada, absolutamente nada me alegrava. E foi um período muito difícil e a grande verdade é qual foi a solução para o meu caso. Eu fui, para a terapia, eu fui para um psicólogo. E no meu cenário, em todos os sentidos, isso foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim. Mas veja, eu precisei, em algumas sessões, passar por um psicólogo para que ele virasse para mim e dissesse assim: Géser, sabe qual que é o seu problema? O seu problema é falta de contentamento. Eu precisei ouvir dele de que a minha dor da minha alma, a minha tristeza, o meu profundo sentimento de vazio era contentamento. Ou seja, o meu problema era pecado. É por isso que eu estou dizendo, que eu não estou dizendo que pode ser o seu caso, mas eu quero que você considere a possibilidade dessa dor, dessa tristeza que nós passamos, que é o que Jonas está passando aqui, ser a nossa vida e os nossos pecados. É interessante porque o que nós vemos na história do profeta Jonas, que ele começou a sua oração e que ele vai intensificar agora, é que Deus está fazendo isso com ele. Quem está apertando a alma de Jonas é o próprio Deus. É que a gente não percebe isso, meus irmãos. A gente vai falar assim, jamais isso pode acontecer com o crente. É Deus que está pesando a mão sobre a alma de Jonas. Não só sobre as circunstâncias externas dele, mas a sua alma. Em Levítico, meus irmãos, capítulo 26, versículo 36, anotem esse texto e vocês podem ler em casa e eu vou ler aqui para vocês. Levítico, o livro do Levítico, capítulo 26, versículo 36. Deus envia ansiedade no seu povo. Levítico, capítulo 26, versículo 36 diz assim: o povo aqui, o contexto, o povo de Israel, eles não estavam cumprindo os mandamentos do Senhor. Eles estavam fugindo dos estatutos. Deus está dizendo, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês me desobedecerem, vocês serão punidos. E eles estão rejeitando os mandamentos do Senhor, eles estão fugindo do Senhor, eles não estão fazendo aquilo que o Senhor espera. E Deus envia em resposta, ele vai dizer que ele vai enviar ansiedade ao coração daqueles homens. Levítico, capítulo 26, versículo 36 diz assim: quanto aos que de vós ficarem, olha isso, meus irmãos, eu, Jeová, eu lhes meterei no coração
tal ansiedade nas terras de seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Deus está dizendo que Ele mesmo vai enviar ansiedade no coração do povo que está em desobediência, que está em pecado, ao passo que uma folha que fosse movida para aqueles homens seria como se tivesse um exército os perseguindo. Eles fugiriam e cairiam, mas ninguém estava os perseguindo. Era a sua mente, a sua alma que estava sendo tomada pela ansiedade, pelo medo que Deus estava colocando em seus corações. Essa não é apenas a passagem de Levítico capítulo 26, mas nós temos em Salmos 32, Davi na mesma situação, aonde Davi esconde os seus pecados do Senhor, e Deus pesa a sua mão, não só sobre o seu corpo externo, Davi sente internamente o seu corpo adoecendo. Salmos 32, versículos 3 e 4 diz assim: enquanto calei os meus pecados, Davi dizendo, envelheceram-me os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como um calor no verão. Davi sente a mão de Deus pesando sobre ele, e os seus ossos estavam trancafiados. Davi aqui estava envelhecendo os seus ossos internamente. Davi estava sentindo o peso da mão de Deus no seu homem interior, porque Davi estava escondendo os seus pecados. Deus punindo o nosso homem interior pelos nossos pecados. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que nós conseguimos vencer as mais terríveis adversidades da vida, as externas, quando batemos o carro, quando perdemos o emprego, algum tipo de situação difícil. Nós conseguimos passar tranquilamente por isso quando a nossa alma, quando o nosso espírito estão fortes, estão vigorantes, quando nós estamos firmes e inabaláveis na fé, nós passamos por tudo isso tranquilamente. Mas como não sucumbir quando é a nossa alma que perece? Como não desfalecer quando a punição de Deus é adoecer a nossa alma? E daí, meus irmãos, nessa disciplina de Deus, somente a fé e o arrependimento pode nos tirar desse caminho. Na descrição do afogamento do profeta Jonas, ele começa a falar de uma dor que vai muito além da sua dor física. Jonas vai dizer da sua batalha na alma, e ele vai sentir que Deus está o pressionando. É claramente uma dor espiritual da alma que Jonas está sentindo. Não é uma dor externa, não é uma dor ao redor, meus irmãos, é a disciplina de Deus em sua alma. Deus pesou a mão sobre Jonas. Jonas não estava afundando apenas nos mares, Jonas estava afundando em trevas no seu próprio coração. É isso que ele vai dizer no versículo 5, acompanhe comigo. Veja que ele vai intensificar o seu clamor, o seu pedido a Deus, e ele vai dizer, as águas, Jonas 2,5, as águas me cercaram até a alma. Jonas, tudo que ele vai dizer aqui agora, Jonas vai dizer do seu homem interior, aquilo que ele está sofrendo, a sua alma está sofrendo. Veja que as águas não estão só ao seu redor, mas as águas estão inundando a sua mente, a sua alma. Jonas está dizendo que ele está sendo punido por Deus no seu homem interior. Deus não estava molhando apenas o corpo de Jonas, Deus estava afundando a alma daquele homem. Não era apenas uma dor externa, meus irmãos, mas uma dor interna, terrível, de sentir que o seu homem interior está perecendo. E Salmo 69, que muito provavelmente é o que ele está citando aqui, Salmo 69 diz, salva-me, versículo 1, salva-me, ó Deus, porque as tuas águas me sobem até a alma. Estou atolado e profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. É uma oração de alma sufocada. É uma oração onde o seu homem interior parece que não respira. E isso, meus irmãos, parece muito com o que acontece conosco em nossas vidas. Talvez você já sentiu essa sensação de que parece que a sua alma não consegue mais respirar. É como se o nosso homem interior não tivesse mais vida e você vê ele sucumbindo e você não tem o que fazer. É aquela sensação terrível de afogamento realmente, de você buscar a superfície para tentar respirar e você não consegue. Porque você está sendo atolado e atormentado pelas águas que estão cercando o seu homem interior, não apenas aquilo que está fora de nós.
Muitos de nós passamos por esse tipo de situação. Nós vemos claramente aqui a agonia da oração desse profeta. Ele vai dizer sobre que as águas estão subindo até sua mente, e ele continua dizendo, o abismo aqui, né, os irmãos, eu comentei no outro sermão que o abismo é Sheol, e Sheol é a palavra traduzida para inferno, para sepultura. Ele está dizendo que o abismo, que o inferno, que a sepultura estão rodeando a sua mente. Elas estão cercando. Jonas não está literalmente no fundo do mar. Jonas está com a sua mente, com o seu corpo, com o seu homem interior, literalmente nas portas do inferno, perecendo. E daí ele vai continuar no versículo ainda dizendo, então que as águas o cercam, as águas enchem a sua alma, o abismo está rodeando a sua mente, o seu corpo, e daí ele vai dizer que as algas se enrolam em sua cabeça. E aqui, meus irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção, porque nas nossas Bíblias, a palavra traduzida para algas aqui, não é de fato a melhor palavra para que Jonas está expressando aqui em sua oração. As nossas Bíblias, meus irmãos, elas são muito fidedignas ao original, muito mesmo, mas existem algumas palavras que realmente são um pouco complicadas. E a palavra algas aqui, que é junco, não necessariamente é o que Jonas está querendo dizer, por quê? É muito estranho, muito improvável que ele esteja descrevendo, que isso esteja enrolando sua cabeça, porque as algas e o junco são plantas que ficam na superfície das águas. Elas ficam na superfície. E não é basicamente o que Jonas está querendo dizer aqui. E assim os estudiosos, os tradutores, os linguísticos têm se debruçado nessa palavra e recentemente descobriram algo maravilhoso aqui, que faz todo sentido. A palavra que Jonas escreve aqui, no hebraico, é completamente outro sentido, mas a escrita é muito parecida, né? Algas é muito parecida, junco no caso, com essas palavras que eles descobriram, que é muito igual, que só tem um risco que é diferente. E adivinha com essa palavra? Fim. E daí faz todo sentido, porque você vai ver Jonas dizendo que as águas estão cercando a sua alma, o abismo, a morte, está o rodeando, está o cercando, está o apertando, e em sua cabeça é só fim. E o fim está enrolando a sua cabeça. E essa é a linguagem do Salmos 18, que ele vai dizer que laços de morte me cercam todos os dias. Jonas parece estar dizendo exatamente isso, dessa sensação de fim, de inexistência, da alma perecer, meus irmãos. Você já sentiu isso? Uma dor que toma conta da sua mente, que é uma ferida que não sangra, mas que sente, que você sabe que está te matando, que parece que você está literalmente diante do fim, aonde parece que não há mais solução, não há mais saída, não há mais escape, é como um nó, são como laços que cercam a sua mente e você não consegue escapar. Jonas parece, meus irmãos, literalmente no fim da linha, sentindo não apenas as pressões das águas, mas a pressão do próprio inferno sobre si. Jonas não está apenas molhado, Jonas está prestes a encontrar o fogo que não se extingue, porque a sua alma está perecendo, porque Jonas sente que é o fim de sua vida. A sua alma, a sua mente, o abismo está o cercando, rodeando, e não só o seu homem exterior, mas o seu homem interior. Veja, meus irmãos, que existem momentos em nossas vidas que essa é uma realidade muito presente diante de irmãos que sofrem esses tipos de depressões, de profundas dores na alma, por exemplo, ou até pessoas que não lutam com isso diariamente, mas que passam períodos específicos da vida de profunda tristeza, talvez diante de um luto, talvez diante do abandono, momentos em que a tristeza parece tomar conta e a tristeza parece que não vai embora, e é como se você não conseguisse mais respirar, é como se o inferno estivesse diante dos seus olhos e você não vê saída. É exatamente o que está acontecendo. Parece que às vezes nós somos tomados por uma espécie de medo primitivo, é um frio que não é físico, mas que você sente, é uma escuridão que parece que está por detrás dos nossos olhos, que te paralisa e que parece que não há mais vida em você. É como se o próprio Deus o tivesse abandonado. Na verdade, você é como se fosse um grande personagem, que Deus começou a escrever a história e abandonou. É o grande autor de um livro, começou a escrever, mas parece que o personagem não era tão interessante e Deus simplesmente vira as costas e para de escrever.
É como se o próprio ar machucasse. E parece que nada mais vale a pena. Aí você vem para a igreja, você estuda, você escuta sermões no YouTube, você se envolve em atividades da igreja, mas a grande verdade é que esse homem interior está completamente afundado e parece que nada mais não faz sentido. Não importa mais para você viver ou morrer. É como se não importasse mais pedir ajuda, é como se não importasse mais viver ou morrer. Parece que nada vai reverter o fato de que tudo acabou e acabou definitivamente. Que você está no fim da linha. A morte é nada, existe só um desespero e um medo primordial, é um vazio cósmico, é uma tristeza que na sua vida, na verdade, parece que nem mais uma emoção. A tristeza já são linhas que compõem a sua própria história. Essa é a sensação do profeta. Se você olhar com mais calma, desde o versículo 2, a oração desse profeta, você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Essa dor profunda de desespero, de agonia do seu homem interior. E parece, meus irmãos, o que nós vimos aqui, que é exatamente neste momento da história, exatamente neste momento da vida de Jonas, que Deus usa isso para transformar a vida daquele profeta. Esse terrível sentimento de abandono que ele está sentindo, de estar diante do fim, de estar literalmente no fim da linha, diante do abismo que está o cercando, e onde ele acredita que simplesmente tudo acabou. É ali, meus irmãos, é ali que Deus está, e é ali que Deus vai começar a transformar o coração daquele profeta. O grande problema é que nós não conseguimos acreditar que quando nós estamos passando por isso, quando estamos nesse momento terrível de dor da alma, que Deus está ali, te moldando, te transformando para que você seja mais semelhante com Cristo. Deus pode usar da sua tristeza, da sua dor da alma, para que você seja mais parecido com Ele. Porque a nossa leve, eu citei isso na semana passada, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação nos produz um peso eterno de glória. Mas quando nós lemos esse texto de Romanos, a gente acha que essas tribulações que passamos são tribulações apenas externas. Já perceberam isso? As tribulações que os crentes vivem são desemprego, né, falta de dinheiro, são coisas externas, bati o carro. Você nunca entende que essas tribulações podem ser internas e que o nosso homem interior, que é espiritual, também perece. E que quando essas tribulações nos alcançam, chegam até nós, elas estão sendo forjadas para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Quando o sofrimento nos alcança, meus irmãos, há um Deus que está moldando o nosso caráter. É exatamente o que ele faz com Cristo, com Jonas aqui. Porque a grande verdade é que nós não servimos um Deus, um Cristo, que sofreu só externamente. Cristo não sofreu só externamente. Cristo não passou pelos seus sofrimentos apático. Quando Cristo, meus irmãos, está orando, agonizando em oração, Cristo está com seu homem interior sofrendo. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele vai tomar do cálice da ira de Deus e a mão de Deus irá pesar sobre o Cristo. E ele sente em seus ossos, Cristo sente em sua alma a dor do pecado de que Deus está o punindo. Não porque ele cometeu o pecado, mas porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. E Cristo agoniza em oração, ao ponto de Lucas capítulo 22, Deus mandar anjos para consolar o Cristo. E ele sua gotas de sangue. Isso é dor na alma. Hoje, né, esse fenômeno os médicos chamam de hematridose, que é quando ocorre um fator emocional extremo, de extremo impacto emocional muito forte, e esse impacto emocional é tão forte que provoca o rompimento das veias capilares e a pessoa passa a suar gotas de sangue. Dores da alma, dores no emocional, era o que Cristo estava sentindo. Nós não servimos um Deus que sofreu impassivelmente, nós adoramos um Cristo que sentiu a mão de Deus em sua alma. E é esse Cristo, meus irmãos, que nos chama, que nos convida para caminharmos com Ele, e que muitas vezes nós iremos passar pelo vale da sombra da morte. A gente poetiza esses salmos e nós achamos que nunca seremos nós. Esse o ainda que eu andasse é sempre o outro.
mas às vezes é você que passa. Às vezes é você que está lá. E o Cristo está lá com você, e Ele vai usar desse seu sofrimento, dessa sua dor, para que você seja melhor, para que você seja transformado à imagem de Cristo. Nós servimos um Deus que não apenas coloca as trevas em nosso coração, mas um Deus que trabalha na sua alma, na sua tristeza, para que seja um instrumento de arrependimento para que você volte a Ele. O nosso grande problema é que a nossa geração está acostumada a só ouvir que você precisa ser feliz. Você precisa ser feliz, feliz, feliz. Que você deve alcançar o mais nível máximo e último de satisfação pessoal. Que o seu homem interior precisa ser completo, cheio e sem problemas. Jamais. O que você precisa hoje é só de inteligência emocional, inteligência emocional, inteligência emocional. Só que Deus, nós esquecemos que Deus às vezes pega a nossa inteligência e Ele quebra. E Ele vai usar dessa bagunça, desse nosso interior, meus irmãos, para nos transformar, nos aperfeiçoarmos e sermos mais parecidos com Ele. Depressões possuem muitas origens, muitas. Uma delas pode ser a ação do próprio Deus. Ainda que a depressão tenha muitas origens possíveis, em todas elas, Deus age através do seu sofrimento para que você seja mais parecido com Ele. Deus usou o terror de Jonas para que Jonas fosse mudado. Deus usou o terror de Spurgeon para que Spurgeon se mantesse fiel no ministério. Tem um livro, de Spurgeon, A Depressão de Spurgeon, A Esperança Realista em Meio à Angústia, que é um livro da depressão de Spurgeon. Spurgeon foi um dos pastores que nós conhecemos, todos gostam muito das citações dele. Foi um grande homem de Deus usado, mas foi um dos homens mais depressivos da história. E Deus usou a depressão daquele homem para que ele se mantesse fiel no ministério. A tristeza, a dor, o vazio que ele sentia em sua alma, por diversas vezes, não foram motivos para ele abandonar o evangelho, mas foi para ele se aproximar do Senhor e sabia que sem aquilo ele não seria nada. Sem o Senhor ele não seria nada. Deus usou o terror de muitos irmãos ao longo da história. Muitos missionários foram úteis para o reino enquanto lutavam terríveis dores na alma. Porque a grande verdade é que Deus faz coisas maravilhosas através da nossa tristeza. Deus pode fazer coisas inimagináveis, meus irmãos, e nos trazer de volta, e fazer coisas maravilhosas através de nós, mesmo em meio à depressão, à dor, o sofrimento da alma. Talvez essa seja uma das coisas mais malucas que você ouviu. Mas é isso que Jonas está passando, é isso que o salmista passa, é isso que os apóstolos passam, dores profundas que os transformam. E eu sei, meus irmãos, que muitos de vocês enfrentam batalhas terríveis na alma, mas que podem olhar para trás, olhar para a cruz e saber, mesmo diante de terríveis dores, que se você vai no médico não consta nada. Você pode fazer toda a bateria de exames e não dá nada. Mesmo diante de tudo isso que você sabe, o que você sente, você permanece fiel, você permanece aqui. Mesmo nessa descida, Deus tem usado disso. Veja no versículo 6, ele vai continuar dizendo, do capítulo 2, ele vai dizer, desci até os fundamentos do monte. Veja que Jonas está descendo em sua oração, Eu desci até os fundamentos dos montes, eu desci até a terra, cujos ferrolhos me correram sobre mim para sempre. Na NVI, o versículo vai dizer, afundei-me até os fundamentos dos montes, e a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Jonas desce, e Jonas parece que está descendo às profundezas dos montes, descia até o fim da terra, onde as trancas estavam me aprisionando. Jonas tem sentimento de ser trancafiado. Jonas tem a sensação de estar preso, e é a sua alma que está presa. Jonas não está falando literalmente de que ele está descendo preso, é a sua alma que está sendo trancafiada, meus irmãos. Eu nunca fui preso. Espero que os irmãos aqui também nunca tenham sido. Se foram, espero que tenham pago, Mas, meus irmãos, Jonas se sente aprisionado. E não é uma cela de instituição penal, meus irmãos.
ele se sente trancado definitivamente nas portas do abismo, nas portas do inferno, que é o que ele acabou de dizer. Eu desci até as profundezas, até o fundamento dos montes, é onde eu estou diante do inferno, preso, acorrentado, as trancas passaram por cima de mim, para sempre é o que ele está dizendo. Lá não há habeas corpus, não há condicional, ele está trancado para sempre. Isso que ele está citando é Salmos 18, versículo 5, que diz: cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Você vai ver Jonas com esse sentimento. E as tristezas fazem isso conosco. Essa sensação de que os nossos problemas e essas dores são inescapáveis. O luto, por vezes, deseja se apegar à nossa alma para sempre. E a luta é todos os dias para tentar sair desse grande abismo, dessa prisão da alma, de estar diante do fim, aonde os laços de morte te cercam, aonde as águas estão inundando a sua alma, e você não sabe mais o que fazer. E é aqui, meus irmãos, e é aqui, aonde não há mais esperança, onde só há o escuro, é aqui que existe um ponto de virada extremamente poderoso. Nós vimos a descida do Jonas e agora nós vamos ver ele começar a subir. Há esperança para quem está no fundo do abismo. Há sempre um caminho de esperança, de salvação, de ressurreição, prometida àqueles que estão na porta do abismo em arrependimento. Como é maravilhoso, né, as partículas adversativas das Escrituras. O mas, o porém, o no entanto, o contudo. Veja o versículo 6 ainda. Depois ele narrar que ele tem esse sentimento de estar preso literalmente no fundo dos oceanos. Versículo 6, na parte B, ele vai dizer: contudo, tu, Senhor, mas o Senhor, porém o Senhor, no entanto o Senhor me fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Salmos 86, versículo 13 diz assim: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Jonas encontrou aqui, meus irmãos, uma esperança maravilhosa em meio à morte, uma esperança maravilhosa e gloriosa em meio ao inferno. Deus estava o ressuscitando. Você vê Jonas orando nessa espécie de agonia, e Deus, que é maravilhoso, consegue tirar Jonas daquela situação. Ainda não literalmente, mas você consegue ouvir e sentir o respiro do profeta, né? Ele está descrevendo desde o versículo 2 a sua agonia, o seu desespero, e quando chega no versículo 6 ele vai dizer: contudo, mesmo estando aqui, o Senhor tem me feito subir da sepultura. É como se você sentisse a alma do profeta respirando na superfície. Eu me lembro de ter feito a exposição uma vez aqui do Salmo 13, que é um salmo de lamento de Davi, e é a mesma situação. Davi está em profunda tristeza, e Davi se queixa ao Senhor, ele vai dizer: Senhor, até quando dentro de minha alma eu vou sentir essa tristeza profunda todos os dias, Senhor? Aí no final dos Salmos, ele já está confiando na graça de Deus, dizendo que o Senhor tem lhe feito muito bem. Aqui você consegue ver o respiro do profeta na superfície, o respiro de uma alma que encontrou a ressurreição, o respiro de uma alma de alguém que tem o poder para tirá-lo do inferno. Ah, meus irmãos, Deus pode transformar o nosso interior, não só as circunstâncias à nossa volta. Deus tem poder não só para resolver os problemas externos que você vive. Deus tem poder para transformar a nossa alma, transformar o nosso homem interior. Deus ressuscita mortos que estão afundados em suas sepulturas espirituais internas diariamente. Deus é poderoso para salvar. E você vai ver o Jonas aqui louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, o meu Deus, que me salvou, que me libertou. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Aí no versículo 7, veja o que ele vai dizer: quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Está vendo que Jonas não está dizendo literalmente das coisas externas. Jonas está falando do seu sentimento interno. Quando dentro da minha vida, né, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor.
e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele está falando dos seus terrores internos, que a sua alma está sucumbindo, literalmente desfalecendo. Ele vai dizer, quando eu estava praticamente sem forças, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. Meus irmãos, quando a nossa alma está prestes a desfalecer, nós precisamos nos lembrar do Senhor. Quando a gente passa por essas dificuldades, por esses traumas, por esses transtornos, o nosso primeiro pensamento deve ser procurar o Senhor. O nosso grande problema é que, como eu disse, eu não sou contra a psicologia de forma alguma, mas o nosso grande problema, como que foi o meu, a primeira solução que nós temos, a primeira coisa que nós fazemos, a primeira coisa que nós procuramos é o profissional externo, e nós esquecemos do Senhor. Quando a nossa alma desfalece, primeiro nós lembramos do Senhor. O problema é que a gente esquece disso, nós ignoramos isso e achamos que Deus não tem poder para curar a nossa alma. Nós estamos dizendo a Deus que tudo é dele, menos nosso homem interior. Deixa que o nosso homem interior, quem resolve é outra pessoa, não é o Senhor. Quando você se sentir assim, meus irmãos, com a alma desfalecendo, se lembre do Senhor, que é o que o Jonas está dizendo. Eu me lembrei do Senhor, eu me lembrei do Senhor. Nós precisamos nos lembrar de Cristo antes. E eu entendo, de verdade, que às vezes, quando nós estamos passando por essas escuridões da alma, até a nossa vida devocional sofre. Até a nossa vida de oração sofre. Eu entendo isso, meus irmãos. Mas nós estamos dizendo, quando nós não buscamos ao Senhor, que o nosso interior não é dele. E que ele não toca na gente. Parece um grande clichê, mas às vezes as complexidades dos nossos transtornos, das nossas dores da alma, se resolvem em uma vida de oração, de devocional e buscando ao Senhor. Eu não estou dizendo que esse é o seu caso, mas se o for, considere a possibilidade de buscar ao Senhor primeiro. Ore mais a Deus, clame ao Senhor. Na primeira metade dos Salmos, você vê ele com aquela dúvida se a sua oração, será que vai chegar ao templo do Senhor? E quando ele ora, e quando ele expressa para fora, quando ele confessa, quando ele diz que a sua alma está padecendo, no próprio versículo 7 ele já diz, a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Ele sabe que isso está acontecendo, ele sabe que o Senhor está ouvindo, mesmo em meio à escuridão. A certeza que nós temos é que nós podemos orar ao Senhor e Ele nos ouvir, mesmo que estejamos afundados na mais profunda dor da alma, na depressão. Deus não precisa de você bem para que Ele te ouça. Deus quer o seu devocional deprimido. Deus quer a sua oração chorosa. Deus quer aquela sua oração que só sai lágrimas e que substituem as palavras. Deus quer o seu coração nele, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nos faltam palavras, quando nós não sabemos orar, quando nós não conseguimos expressar, o Espírito Santo que habita dentro do crente, ele intercede por nós ao Pai, para que a nossa oração chegue até Ele como um aroma suave e agradável. Em todo o contexto de Romanos 8, a criação geme, os homens gemem, e o Espírito Santo geme para orar a Deus em nosso favor. O Espírito Santo está no seu lado nas suas depressões. O Espírito Santo está no seu lado nas suas crises de pânico. E Ele é um instrumento de Deus para que você, quando o buscar, eleve a sua oração ao Senhor, ainda que você esteja no mais profundo abismo. De novo, o grande problema é que nós não acreditamos nisso. Nós achamos que Deus pode usar de coisas sobrenaturais para a nossa vida externa. E o nosso homem interno sempre parece que não é uma questão para Deus. Mas veja, meus irmãos, diante de tudo isso, quando você esconde o seu pecado, quando você está vivendo uma vida dupla, quando você está se escondendo da igreja, se escondendo dos irmãos, se escondendo da comunhão, talvez tentando enganar a sua própria consciência de seus pecados e enganando, fingindo que está enganando todo mundo, até mesmo você.
E quando a tristeza te alcança, meus irmãos, só tem uma explicação muito clara para a sua tristeza. A sua tristeza é pecado. A sua tristeza, o seu pecado é sua dor. O seu pecado é a sua doença. O seu pecado é a sua angústia. E daí no versículo 8, o Jonas vai continuar, quase já finalizando a sua oração, e ele vai dizer, os que se entregam, no versículo 8, à idolatria vã, eles abandonam aquele que é misericordioso. Alguns aqui interpretam esse texto e vão dizer que Jonas, aqui em sua oração, está citando aqueles marinheiros que eram idólatras. Mas não faz o menor sentido. O idólatra aqui é o próprio Jonas. Porque veja no texto que ele vai dizer que os que são idólatras e abandonam o Deus que é misericordioso. Aqueles marinheiros não abandonaram o Senhor porque aqueles marinheiros nem conheciam a Deus. Quem é o grande idólatra da história que abandona o Senhor para seguir o seu próprio coração? É o próprio profeta. Ele é o grande idólatra. Ele abandonou o Senhor. Ele foi aquele que decidiu viver a sua vida de acordo com seus desejos, com suas vontades. E ele vai dizer que aqueles que são assim, são idólatras, eles abandonam o Deus que é misericordioso. E aqui nós estamos diante de uma das palavras mais ricas que temos em nossas escrituras. A misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso, mesmo quando nós o abandonamos. Eu não sei, meus irmãos, por que você pode se sentir tão mal. Eu não sei por que você passa tantos conflitos na sua alma. Eu não sei por que talvez você passa tanta tristeza. O que eu sei é que Deus é misericordioso. O que eu sei é que Deus é misericordioso. A sua tristeza, mesmo que esteja atrelada ao pecado, Deus é misericordioso. Não foque, eu estou em depressão porque é Deus, né, que está me mandando e a culpa é minha. Não foque nisso. Foque em Deus é misericordioso. Deus é misericordioso até os idólatras que o abandonam, que fogem, que querem viver a vida de acordo com o seu próprio curso. Deus tem misericórdia de nós. Eu não posso te prometer que você terá uma saúde psicológica plena até o fim de sua vida. O que eu posso te prometer é que Deus é misericordioso e Ele promete perdão, redenção e salvação para a sua alma. No versículo 9, que é o final da oração do profeta, ele vai dizer: com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei eu pagarei. Com essa voz de agradecimento, de alívio, ele vai dizer ao Senhor e que ele vai oferecer sacrifício. Sabe o que Jonas está dizendo aqui? Jonas está dizendo assim: Senhor, eu vou te adorar de verdade. Porque os sacrifícios era a forma de culto que Deus recebia na antiga aliança. E Jonas está virando para Deus e dizendo assim: eu vou te cultuar de verdade. Eu vou cultuar a ti. Essa semana sexta-feira, eu repostei um vídeo do Emílio Garofalo, e ele fala sobre a importância do culto, e de como Deus se importa com o culto e com a adoração, e de que o grande problema dos homens é não entenderem a adoração. Que em Romanos capítulo 1 vai dizer que Deus criou o seu eterno poder, claramente são manifestados através das coisas criadas, e os homens, eles adoram, em vez de adorarem a Deus, eles adoram a criatura. O nosso problema é não sabemos adorar a Deus. E a adoração a Deus está atrelada ao culto. E Jonas está dizendo aqui: eu te oferecerei um culto vivo. Porque a verdadeira fé produz obediência, produz entrega, produz louvor, produz comprometimento com o Senhor. O que votei, eu pagarei. Infelizmente, muitos de nós fazemos muitas promessas a Deus. Nós dizemos que vamos largar o pecado e continuamos voltando para Ele, de novo, de novo e de novo. Nós dizemos que seremos maridos melhores e continuamos destratando nossas esposas. Nós dizemos que seremos esposas melhores e continuamos desonrando os nossos maridos. Dizemos que seremos filhos melhores e continuamos desonrando os pais. E dizemos que seremos pais melhores e continuamos provocando a ira dos nossos filhos. Dizemos que seremos mais comprometidos com a igreja e qualquer coisa a gente foge do culto. Qualquer coisa é motivo para não estar no culto.
Nós dizemos que seremos funcionários mais honestos e continuamos, por vezes, dando nosso jeitinho brasileiro. E daí, talvez, a pergunta que fica é, por que? Aí a pessoa fica triste, a pessoa fica amargurada, com a consciência pesada, fugindo de Deus, e, de novo, é muito claro a sua tristeza. Depois se pergunta por que é que não consegue viver feliz. E no versículo 9, na parte B, para finalizar, Jonas vai dizer, ao Senhor pertence a salvação. E aqui ele está citando Salmos 3, 8, que o salmista vai dizer, do Senhor é a salvação e o teu povo, sobre o teu povo, a tua bênção. Deus possui poder, meus irmãos, para tirar qualquer um de qualquer situação, seja problemas externos ou internos. Deus é poderoso para livrar, para nos tirar, para nos salvar. Ao Senhor pertence a salvação. E dentro desse contexto de Jonas, não é simplesmente a salvação da alma de estar no céu, mas é o livramento de Deus. Deus é poderoso para nos livrar, para nos tirar daqui, que é o que vai acontecer com Jonas. Deus é poderoso para nos te livrar dessa situação. Deus é poderoso para mudar completamente a forma como você se sente. Deus nos salva e Deus nos guarda. E é disso que nós precisamos. Um Deus que cuida de você. E se talvez Deus está te salvando pelos meios de terapia, de remédios, que assim seja. Mas nunca esqueça, se você está melhor por conta disso, ainda a salvação é de Deus por meio disso. Deus está cuidando de você por meio disso. A salvação precisa ser unicamente e exclusivamente do Senhor. E Jonas precisou só estar no fim, do fundo, para perceber que a salvação pertence a Deus. Jonas, vocês se lembram que lá no começo do livro, Jonas recusa pregar a salvação aos gentios. E ele precisou passar pela disciplina de Deus, tanto externamente como na sua alma, para ele perceber que ele não pode reter a salvação, que a salvação pertence unicamente ao Senhor. E sabe o que vai acontecer agora? No último versículo e no outro capítulo, nasce um missionário. Nasce um missionário. Que é o tema do próximo sermão, né? Mas Jonas precisou estar nas portas do Hades, do inferno, com a sua alma trancafiada, com as águas inundando não só o seu corpo, mas sua mente, para que ele percebesse que é o Senhor que pertence à salvação. Meus irmãos, para concluir, no começo do sermão, eu citei Salmos 32, versículo 3 e 4. Abram, por favor. Salmos 32. Salmos 32, versículo 3 e 4 eu li, e diz assim, Davi dizendo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-me os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Mas, meus irmãos, os versículos 5, 6 e 7 também não podem ser descartados. Diz assim o versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse, confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu a perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, agora, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento, de salvação. Isso aqui está escrito antes de Jonas, e parece que está narrando a vida de Jonas. Veja como Jonas se apropria dos salmos, e exatamente o que está acontecendo com Jonas. Quando ele confessa o seu pecado, que é a mesma coisa que aconteceu com o salmista aqui, Deus vira o seu esconderijo inabalável, Deus vira o seu refúgio, a sua rocha, Deus te dá o livramento e a segurança quando você confessa, quando você deixa, quando as muitas águas vierem, já não mais o atingirão, porque você está escondido, guardado no Senhor.
escondido nele, com o seu livramento que ele nos dá. Meus irmãos, eu não posso te prometer que a sua depressão vai passar. Mas eu posso te prometer que quando você confiar nele, quando você orar a ele, quando você buscar a ele, você sentirá ele como seu grande refúgio, como seu grande esconderijo que está aqui, e você cantará louvores, cânticos, alegres de salvação, ainda que você esteja fisicamente dentro de um grande peixe. Eu não posso te prometer que você terá todos os dias felizes da sua vida, mas essas tribulações que você passa aqui, que nós passamos aqui, não vai se comparar com a glória de quando nós entrarmos nos portais eternos, quando a luz de Cristo brilhar por toda a eternidade, e não haverá mais necessidade do sol, porque Cristo está lá. Nada disso se compara ao que nós iremos viver lá. Eu não posso te prometer que você encontrará felicidade nessa vida, mas eu posso te prometer, meus irmãos, sempre quando eu falo isso eu me emociono. Eu posso te prometer que Deus, com seus dedos eternos, enxugará de seus olhos toda lágrima. Toda lágrima que você deixou cair aqui. Se Ele não enxugar aqui, em Apocalipse vai dizer que lá, com seus dedos eternos, Ele enxugará todas as lágrimas. E lá não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá sofrimento, lá não haverá tristeza, porque tudo isso daqui já passou. Toda essa leve e momentânea tribulação que vivemos aqui já haverão passados. Os céus e a terra já haverão passados. E nós viveremos na eternidade com Cristo, que é o nosso grande sol da justiça, aonde em Ele e unicamente nele pertence a salvação. Vamos orar ao Senhor.